Paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 3 da revista da nossa escola dominical, que tem como título Eleição e Predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão especial, eleição e predestinação. Apesar desse assunto ser tão debatido nas escolas teológicas e ser objeto até mesmo de controvérsias, nós podemos compreender que eleição e predestinação faz parte do grande projeto salvífico de Deus que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. O plano da redenção foi estabelecido nos primórdios, na eternidade, para que nós pudéssemos desfrutar dela. E através de Jesus Cristo, o plano foi executado, trazendo salvação, trazendo redenção para a humanidade. No tópico primeiro, nos diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição ela foi elaborada antes da existência humana. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele enfatiza que esse plano redentivo, ele apresenta 3 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito em quem nós fomos eleitos. Claro, fomos eleitos em Cristo Jesus. Qual o tempo que nós fomos eleitos? Antes da fundação do mundo. E nós sabemos também que a finalidade de sermos eleitos é para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então nós podemos compreender que a nossa eleição, ela ocorre somente quando nós estamos ligados a Cristo. Não existe eleição fora de Jesus. E na nossa declaração de fé, nos informa que Deus nos elegeu em Cristo, ou seja, Deus elegeu a igreja para que em nós pudéssemos ter a salvação através de Cristo Jesus, como membro do corpo de Cristo que é a sua igreja. No ponto de número 2, as condições da eleição. Deus nos elegeu para a salvação em Cristo Jesus e nós podemos observar que essa salvação ela é oferecida a todo ser humano. E essa salvação, ela tem alguns pilares. E os pilares principais, eles procedem de Deus que elaborou o plano de redenção, mas também tem a participação humana através do arrependimento e da fé. Foi aí que Deus ele manifestou a sua graça. A graça de Deus, ela estabelece alguns pilares principais, como por exemplo o amor de Deus, como a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se harmoniza com o amor e com a misericórdia. Somente Deus ele pode fazer isto. Nós sabemos que Deus, ele amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho em sacrifício pela humanidade. O amor de Deus, ele é profundo. Deus, ele é amor. Deus é a essência do amor. E o amor é um dos grandes atributos profundos de Deus. E Deus, então, por amar o homem, por amar o mundo, ele então exerceu a sua misericórdia através da sua justiça. Justiça
é aquilo que se faz diante daquilo que uma pessoa merece. Por exemplo, o mundo clama por justiça. Quando alguém comete um crime, nós vemos pessoas dizendo: eu quero justiça. O que é justiça? Justiça é fazer aquilo que uma pessoa merece. A condenação seria a execução da justiça, e a condenação do ser humano por causa do pecado seria justa. Mas Deus, por causa do seu infinito amor e da sua misericórdia, Deus então estabeleceu a graça. Enquanto a justiça diz que o homem tinha que morrer, a misericórdia de Deus dizia: não, ele não deve morrer. Mas Deus não poderia fazer vista grossa com o pecado. Deus não poderia simplesmente omitir o erro do homem. Então ele fez recair sobre Cristo toda a penalidade do pecado, manifestando o seu amor e a sua misericórdia em favor do homem. O que o homem ele precisa fazer é crer neste sacrifício, render-se ao sacrifício do Calvário, aceitando, reconhecendo o senhorio de Cristo na sua própria vida. Ponto de número 3. Vida santa e irrepreensível. Veja, meus amados, a nossa eleição tem a finalidade de nós termos uma vida santa e de sermos irrepreensíveis. Não tem a finalidade de sermos perfeitos, porque o homem, ele jamais conseguirá ser perfeito enquanto viver nesta terra, mas ele pode ser irrepreensível, e ser repreensível é um requisito exigido pela palavra de Deus para que nós sejamos diante dos homens. Mas nós podemos ver que a palavra grega que define santo é ágios, e esta palavra significa ser separado do pecado. Santo é estar distante do pecado, é ser separado do pecado. Mas vemos também que a palavra que define irrepreensível é amomos, que significa ser sem defeito, ou seja, ser inculpável. E nós podemos ver que esta atitude ou este ponto de rendição a Deus de tal forma para sermos santos e irrepreensíveis nos define a nossa condição de vida perante o Senhor. A condição de sermos santos, de sermos santificados em Cristo. A nossa santificação, ela é progressiva. Enquanto vivemos aqui na terra, nós podemos nos aperfeiçoarmos na santificação. Ou seja, hoje eu posso ser mais santo do que eu fui ontem. E amanhã eu posso ser mais santo do que eu sou hoje. Então nós podemos entender uma coisa, que a santificação é um padrão de vida que nós devemos ter perante a presença do Senhor. No ponto de número 4, a nova vida dos eleitos. Antes de nós falarmos dessa nova vida dos eleitos, nós precisamos confrontar esta nova vida com a nossa velha vida, a vida de pecado, a vida que nós estávamos em Adão, condenado à morte e ao inferno. A vida em que nós levávamos numa condição de degradação moral e espiritual. E esta nova vida faz com que nós tenhamos uma vida transformada, ou seja, a indicação da palavra do Senhor é que aquele que furtava, ele não deve furtar mais, ele deve trabalhar. Aquele que mentia, ele não deve mais viver na mentira. Aquele que prostituía não deve mais viver na prostituição. Aquele que bebia não deve viver mais no vício da embriaguez. Enfim, esta nova vida, ela deve ser separada do pecado. Ela não deve ser pautada nas iras, nas pelejas, nas dissensões, na avareza. Não, ela deve ser centralizada em Cristo como eleitos de Deus. E nós podemos observar que este posicionamento diante da palavra, diante dos requisitos divinos,
faz com que a igreja ela seja uma igreja sem mácula, seja uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível. À medida que nós aperfeiçoamos a nossa vida espiritual, isto vai refletir também na instituição a qual nós pertencemos, que é a igreja. E nós sabemos também que para isso nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa santificação, nos aperfeiçoando cada vez mais na presença do Senhor. Vamos agora para o tópico de número 2. Predestinados para filhos de adoção. Meus amados, aqui nós vamos entrar no ponto mais questionado desta lição. Nós vamos entrar aqui nesses 2 pontos que somos predestinados para filhos de adoção. 2 assuntos se harmonizam, predestinação e eleição. E nós podemos aqui ver primeiramente o que é predestinação. Eu não quero entrar aqui nos pontos aqui das palavras significativas dos termos gregos, porque já estão aqui inseridos na lição. Eu quero ir direto ao assunto. Então, o que é predestinação? Nós vemos que predestinação significa determinar antes, determinar com antecedência. E nós podemos ver que a predestinação se aplica aos propósitos divinos relacionados com a eleição. Por isso que predestinação e eleição são 2 termos bem harmônicos. Nós podemos compreender uma coisa: com a reforma protestante que surgiu em 1517, nós vemos, meus amados, que muitas doutrinas bíblicas elas foram estudadas, foram debatidas e também elas foram inseridas na nossa confissão de fé. Entre essas doutrinas está a predestinação, que foi tão debatida por João Calvino. Nós podemos ver que, segundo a ideia de Calvino, a predestinação seria o fato de Deus elaborar o princípio de salvação e de condenação do homem desde os tempos da eternidade. Ou seja, Deus ele determinou desde os tempos eternos aquele que deveria ser salvo e aquele que deveria ser perdido, aquele que iria para o céu e aquele que iria para o inferno. Mas não demorou muito tempo para surgir ideias que viessem contestar este posicionamento de Calvino. Dentre as muitas ideias que vieram contestar com o ponto de vista de Calvino, ocorreu a ideia do teólogo holandês Jacob Arminio. Segundo Arminio, a salvação ela é um plano de Deus para o homem, que o homem ele pode aceitar ou recusar, segundo o seu livre arbítrio. Aqui está um ponto de muito questionamento, mas nós precisamos compreender que a salvação ela tem dois sentidos, é uma via de mão dupla. Nós precisamos compreender que nós fomos eleitos em Deus, nós fomos escolhidos por Deus, mas nós também precisamos escolher Deus. Para nós estarmos em Deus, nós precisamos escolhermos Deus. É neste sentido que predestinação e eleição se harmonizam. Por exemplo, o que é eleição? Eleição significa escolha. E neste sentido, nós podemos observar que esta palavra eleição, ela foi usada no Antigo Testamento para descrever a eleição da nação de Israel,
como povo escolhido, como povo santo, como povo de Deus, como nação santa. Nós vemos que essa escolha de Deus do Antigo Testamento, ela foi uma escolha que nos mostra que assim como Deus escolheu a nação de Israel como seu povo, como povo santo, como povo em que ele ia realizar os seus planos, assim também Deus escolheu Cristo para que através dele pudesse eleger a igreja do Senhor. E nós também, nós somos o povo eleito por estarmos em Cristo. Existe uma grande dificuldade para nós entendermos, meus amados, o sentido da eleição, porque como que a eleição ela foi realizada no passado, antes da fundação do mundo, e ela é através da nossa fé. Nós podemos entender isso pela presciência de Deus. Deus, ele sabia de antemão. Mas acontece que Deus, ele não força ninguém a entrar no céu. Não, Deus não força ninguém. A eleição, ela é uma via de mão dupla, ou seja, Deus primeiro nos escolheu, mas nós também devemos escolher Deus através do nosso livre-arbítrio. Então a eleição, neste sentido, ela é coletiva, mas também ela é individual. Ela é coletiva porque Deus, ele não preocupou em fazer escolhas individuais. Deus escolheu o povo, Deus escolheu instituições, como por exemplo, Deus escolheu ou elegeu a igreja e Deus elegeu Israel como seu povo. E é neste sentido que nós fazemos parte desta eleição quando nós estamos inseridos nesse plano que é a igreja do Senhor. Então, neste sentido, nós precisamos compreender o processo de eleição e de predestinação. Veja bem, se nós formos compreender a predestinação como parte integrante do plano da redenção, nós não vamos ter dificuldade nenhuma para interpretar a palavra do Senhor no que diz respeito à predestinação através da fé. Mas se nós separarmos do plano da redenção, claro, nós vamos criar situações adversas. Por exemplo, eu entendo que o plano redentivo de Deus, ele é um plano bem elaborado. Deus estabeleceu, por exemplo, o amor, através do amor, que tudo começou a ser elaborado. Porque Deus amou o mundo de uma forma tremenda, de uma forma muito especial. Deus já sabia que o homem ia fracassar e cair. Então o amor de Deus, ele se manifestou de antemão, se manifestou para que o homem pudesse ser beneficiado pelo seu amor. E vimos também que Deus estabeleceu a graça, a justiça, a misericórdia. Mas nós podemos ver que esses pilares principais da redenção têm outros pontos importantes, como, por exemplo, a justificação. A justificação. A Bíblia diz que Romanos capítulo 5 diz, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então Deus estabeleceu a justificação e através da justificação nós podemos ser achados justo, isento de pecado, como se nunca tivéssemos pecado. Mas vemos também que nesse pacote chamado redenção, está também aí inserido nele a regeneração. O que é regeneração? É sermos gerados de novo, é sermos gerados em Cristo. Vemos que também aí está inserido a adoção, a primeira parte da santificação, que é a santificação posicional em Cristo Jesus, como igreja santa.
e vemos também a glorificação. Mas se nós inserirmos agora a eleição e a justificação, esse pacote vai ficar completo. Mas se nós desassociarmos, colocarmos a predestinação como um departamento separado da redenção, como se Deus elegesse ali um departamento de seleção, assim como fazem as empresas para selecionar os seus funcionários. E naquele departamento chamado Departamento da Predestinação, e ali ele dispusesse a definir: este deve ser salvo e este deve ser perdido. Este vai para o céu e este vai para o inferno. Nós vamos confrontar a predestinação com o amor de Deus. Porque o amor de Deus é profundo. O amor de Deus, ele é tão profundo que Deus, por amor, ele deu o seu filho. Então Deus, ele não ia predestinar para o inferno. Por quê? Porque a predestinação é para a salvação. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O homem pela recusa, o homem talvez pela ignorância. A Bíblia diz que a salvação é mediante a fé. E vemos também que essa fé, ela é uma fé bem elaborada em Cristo. Existem 4 tipos de fé. Existe a fé natural, aquela fé que você pode acreditar que no final do ano você vai visitar os seus pais, porque você já planejou as suas férias para dezembro, você sabe que vai ter o 13º, por isso você crê e já começa a preparar a sua viagem. Essa fé é uma fé natural que todo mundo tem, que está dentro das possibilidades. Mas existe a fé salvadora. Essa fé salvadora, ela vem através da palavra. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ao ouvir a palavra, o pecador ele tem 2 alternativas: crer ou não crer. Mas no crer, precisa também ele exercitar esta fé em Cristo como Salvador. Porque tem muitas pessoas que até crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é o Filho de Maria, mas não se rende ao senhorio de Cristo, não se rende ao sacrifício do Calvário. É como se eu tivesse um plano bem elaborado de uma ação filantrópica e eu te informasse essa ação e você dissesse: é muito boa essa ação, e eu te convidasse para você fazer parte desse plano e você diz: é muito bom, mas eu não quero fazer parte. Assim é a salvação. O homem, ele está diante da situação de pecado, confrontado pela palavra, e aí está a sua definição de crer em Jesus para a salvação ou não crer. Quando as pessoas creem para a salvação, esta é a fé salvadora, a fé que leva o homem à salvação. Esta é a fé do crer em Cristo como Salvador e como Senhor. Existe também a fé como fruto e a fé como dom sobrenatural. Então, nós vemos que a fé ela é um fator integrante da salvação no que diz respeito à participação humana. Deus oferece todo o plano para o homem. O que o homem precisa fazer? Simplesmente crer nesse plano, crer em Cristo e se render a Ele. Nós podemos ver que a predestinação e a eleição, ela está condicionada à nossa forma de reagir ao chamado de Cristo. A eleição é considerada como, por exemplo, um ônibus que sai da cidade de São Paulo em direção a Goiânia. Esse ônibus, ele está predestinado a chegar à cidade de Goiânia.
Todas as pessoas que estão dentro daquele ônibus está também predestinado a chegar em Goiânia. Mas digamos que no meio da viagem, um ou dois ou mais passageiros resolvem desembarcar daquele ônibus. Certamente, eles ficarão no meio do caminho. Eles não conseguirão chegar em Goiânia. Por quê? Porque não permaneceram no ônibus. Assim também, amados, nós podemos ver a nossa eleição, a nossa predestinação. Nós sabemos que está elaborado para a salvação em Cristo, mas isto só vai acontecer conosco se nós permanecermos em Cristo, ou pela fé nós rendermos a Cristo. Então nós precisamos entender que a eleição e a predestinação é um projeto que está no plano da redenção, mas que depende da reação humana. Por exemplo, se você tem a sua Bíblia, você pode examinar, e eu até sugiro que você possa ler o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 10, 11, são coisas tremendas que estão aqui. Nós podemos compreender melhor esse plano, podemos compreender melhor a predestinação e eleição lendo a palavra do Senhor. Veja bem, capítulo 9 de Romanos, versículo 13. Olha o que diz aqui acerca da eleição, da escolha que Deus ele fez a Israel. Veja bem, Deus escolheu Israel como seu povo. Deus preparou aquele povo para realizar projeto. Deus tinha planos profundos com aquele povo. Capítulo 9, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Se nós olharmos aqui somente na palavra, nós vamos entender que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Mas nós podemos ver que isso aqui vai além da letra. Precisamos interpretar. Quando aqui fala que Deus amou Jacó, Jacó aqui é a representação da nação de Israel. Esaú é a representação de Edom. Quando Deus ele fala, amei Jacó, Deus está dizendo que amou a nação de Israel. E quando ele diz que rejeitou Esaú, está falando que Esaú, ele não foi simplesmente condenado, não foi condenado, simplesmente ele não fez parte das bênçãos que estava destinada a Jacó, ou seja, a Israel. Nós estávamos na mesma condição de Esaú, mas vemos aqui que Deus ele tem um plano estabelecido. A nação de Israel estava debaixo de um plano preparado, bem elaborado por Deus. E vemos aqui então, no versículo 25, como também diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Veja que Deus aqui, ele não escolhe de antemão. Deus aqui vê que alguém que não estava no plano dele, ele insere nesse plano. Se houvesse aí uma predestinação, Deus aqui estaria equivocado. Mas Deus não pode se equivocar. Vamos para frente, no versículo de número 26. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus. Aqueles que não eram filhos, aqueles que não eram eleitos, agora Deus inseriu através da rendição a Cristo. Agora nós podemos ver aqui uma coisa. No versículo 30 nos diz, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então veja que a fé é um requisito
que faz o homem participante dessas bênçãos de Deus. Agora, o versículo 27 que nos diz: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Veja só, Israel seria como a areia do mar, mas somente os remanescentes é que será salvo. Veja que a Bíblia nos informa que no período final da grande tribulação, Israel vai estar reduzido a 1/3 da sua nação. E o projeto de Deus, estabelecido desde os tempos antigos, como que ficou esse projeto? Deus, ele chamou o povo santo. Deus, ele disse: eu andarei no meio de vós e eu serei vosso Deus. Vós sereis meu povo. E esse que Deus chama de meu povo, ele iria destinar esse povo à perdição? Veja que Deus, ele estabelece e chama aquele povo de nação santa, povo escolhido por Deus. Israel era eleito de Deus, é eleito de Deus, mas nós podemos ver que aquele povo que era povo eleito, povo da promessa de Deus, que Deus estabeleceu através da aliança com Abraão, nós vemos que aquele povo foi rebelde, nós vemos aquele povo profanando, nós vemos aquele povo ele indo para a idolatria e a apostasia. E em toda a trajetória do Antigo Testamento, nós vemos Deus clamando aquele povo por arrependimento. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, Deus ele fala para Israel: vinde, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Se for como o carmesim, eles serão como a branca lã. Veja, o que Deus queria era reconciliação com aquele povo. Chegou ao ponto de Deus ele dizer: o que eu fiz para vocês? Deus convoca Israel ao arrependimento, mas Israel ia para a idolatria. Israel ele ia para a apostasia e iam se perdendo no caminho. A nação ia morrendo no pecado, indo para cativeiros. Se houvesse aqui uma predestinação, assim como Israel foi predestinado, estaria a esse povo escolhido perdendo no caminho, morrendo sem salvação? Que Deus seria esse? Então nós vemos Deus indo em busca do povo, era Deus que ia atrás de Israel, e não Israel ia atrás de Deus. Mas Israel recusava Deus, não se rendia a Deus. Deus, então, meus amados, nós podemos ver que a Bíblia diz no versículo 27 que ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda que Deus amou ardentemente Israel, a ponto de ir atrás de Israel, buscar Israel, chamar Israel ao arrependimento, Israel não queria, morria nos delitos e pecado, mas era o povo eleito, era o povo que Deus destinou para si, ou predestinou para si. E vemos que no final, a Bíblia diz que somente um remanescente, 1/3, no final da grande tribulação, vai ser salvo. Que eleição seria essa? Se não houvesse uma via de mão dupla. Deus se rendeu a Israel, mas Israel não se rendeu a Deus. Então nós podemos compreender que a redenção, ou seja, a eleição e a predestinação, ela só acontece mediante a reação do homem, a reação do pecador, mediante o arrependimento e a fé. Quantas vezes Deus conclamou Israel ao arrependimento? Israel não quis. Então, amados, nós precisamos compreender que a redenção, ou melhor, a predestinação e a eleição, ela acontece se nós estivermos em Deus, se nós nos
responder a esse apelo de Deus. Por isso que a fé, ela é estabelecida. E através da fé é que o homem alcança esta graça de eleição e de predestinação. Eu volto aqui ao versículo 30, quando diz: que diremos que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Sem a fé, meus amados, nós não podemos nos render a Cristo. Então nós vemos aqui a via de mão dupla. Deus, ele apresenta graciosamente o plano da redenção, mas o homem, pela fé, pelo arrependimento, ele tem que se responder a Deus. E é isso que nós entendemos como predestinação. Nós somos predestinados, sim, mas somos predestinados para a salvação em Cristo Jesus mediante a fé, porque a graça foi manifesta, né? E nós respondemos a essa graça mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas através da nossa fé. Ponto de número 2, filhos por adoção. Então nós vemos, meus amados, que Paulo ele falou no Novo Testamento acerca da adoção. A adoção era desconhecida para o povo judeu, mas vemos que ela era muito comum, muito familiar entre os romanos e também entre os gregos. Mas nós vemos também que Deus inseriu a eleição no plano da redenção para que a adoção dos eleitos fosse segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, a nossa eleição fosse segundo aquilo que Deus ele propusera em si mesmo, através da manifestação de amor. Então isso aqui manifesta o favor imerecido de Deus. Ponto de número 3, os privilégios da adoção. Deus ele criou o homem para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu este relacionamento. O pecado rompeu o elo de comunhão entre Deus e o homem. Então Deus ele enviou Cristo, e Cristo, mediante o sacrifício do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. Então nós vemos que a adoção romana, ela indica que aquele que era adotado, ele recebia um novo nome, ele faria parte de todos os bens e propriedades que aquele que o adotou tinha. Dessa mesma forma, é que nós podemos entender a nossa redenção, a nossa eleição, né? De sermos participantes, somos predestinados a sermos participantes de todas as bênçãos que Deus ele estabeleceu em Cristo. Nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Ponto 1, predestinação e salvação. Veja, amado, Deus não predestinou incondicionalmente pessoas para a perdição. Por quê? A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E nós podemos ver que quando a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, veja o que Jesus ele fez e falou. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja que Jesus ele chama todos. Ele diz: todos que vêm a mim, aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Que Deus seria esse que estabelecer de antemão alguém para a perdição, alguém para a salvação? Isso confronta direto com o amor de Deus. Então nós podemos ver que Deus,
A manifestação de amor dele é tão profunda que ele não tem prazer na destruição de ninguém. Deus não estabeleceu inferno para o próprio homem, Deus estabeleceu para os demônios. Mas o homem, por causa do pecado, da desobediência, por não render a Cristo, é que ele é condenado. Mas Deus, de antemão, jamais, porque confronta com o amor. A predestinação antecipada, incondicional, ela confronta com o amor de Deus. Então nós vemos aqui que essa predestinação incondicional, essa condenação antecipada, ela está confrontando aí com o amor de Deus. Deus, ele quer salvação. O sacrifício de Cristo, ele foi completo para a salvação do homem. Veja que Deus, ele dá as melhores condições para o homem, assim como ele deu para Adão. Deus, ele disse para Adão acerca do fruto da árvore: no dia que comer, certamente morrerá. Olha, observe o que Deus, ele falou: certamente morrerá. Por que Adão comeu? Por causa do livre-arbítrio. Deus nunca mexeu no livre-arbítrio do homem, nem antes da queda e nem depois da queda. É bem verdade que o livre-arbítrio, ele ficou marcado, ficou manchado, ficou deturpado depois da queda, porque o pecado faria parte do cotidiano. Então o livre-arbítrio também, ele seria atingido de forma direta. E é por essa razão que existe a rejeição dos homens a Cristo, porque o pecado, ele é uma barreira no que diz respeito ao exercício do livre-arbítrio do ser humano. E por esta razão é que nós vemos Deus, ele conclamando o homem a vir a ele, Cristo chamando a ele. As resistências não são porque são pré-ordenadas ou pré-determinadas, mas são porque o livre-arbítrio, o homem, leva ele a fazer as suas escolhas, tendo destino às consequências das suas escolhas. Então nós podemos compreender o livre-arbítrio neste sentido, em que Deus, ele estabeleceu aí a condição humana para a salvação. A predestinação não é uma via, não é uma via, ou melhor, a predestinação é uma via de mão dupla, em que Deus, ele manifesta a salvação através do seu plano, e o homem responde a este chamado de Deus. Então nós vemos que toda essa destinação do homem para a sua eleição, a sua redenção, procede através da sua rendição, através da fé. Ponto de número 2, predestinação e amor. Veja, meus amados, antes de Deus criar todas as coisas, ele estabeleceu um plano eterno de redenção da humanidade. Então a redenção, ela foi um plano bem elaborado. A redenção não foi aí, por exemplo, um plano B para o fracasso do homem, um plano C. Deus não trabalha, né, com essas surpresas ou com essas hipóteses para remediar. Deus é organizado, Deus estabelece os seus planos bem organizados. Então nós podemos ver que a salvação veio através do plano de Deus, do seu favor imerecido para a redenção de toda a humanidade. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.